Fred Bornstein, sou professor aqui na FATEB e quero lhe dar as boas-vindas à nossa série de vídeos sobre a teologia e matérias afins. Dentro do campo da teologia, uma das matérias mais relevantes é a cristologia, o que a Bíblia ensina a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse campo de estudos é muito amplo, mas eu gostaria nestes minutos de falar sobre um aspecto da cristologia, a realidade atual e presente de Jesus. E há um texto na Bíblia muito marcante a respeito disso. Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Nós vemos nos evangelhos sobre o Jesus de ontem, quando ele, em forma humana, andava pelas ruas poeirentas da Palestina, ensinando sobre o reino de Deus e semeando o amor. Nós lemos também sobre o Jesus para sempre. Nós olhamos para a frente e, pela fé, nós contemplamos aquele dia glorioso quando Jesus retornar como Rei e Senhor. Mas eu quero destacar agora o Jesus hoje. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Jesus Cristo hoje. Por que nós podemos falar Jesus Cristo hoje? Por uma razão. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo vive. Nós podemos ir aos túmulos de grandes homens que viveram no cenário de nosso mundo. Podemos dizer, aqui está sepultado Napoleão. Ou dizer, aqui está o corpo embalsamado de Lenin. Mas quando vamos ao túmulo de Jesus Cristo, não podemos dizer, aqui está ele. Ele não está lá. O túmulo de Jesus Cristo está vazio. Ele ressuscitou, e a sua ressurreição foi o maior fato da história, o maior triunfo de Cristo. Por sua ressurreição, ele venceu a morte, Satanás, o pecado, o mundo. Na antiguidade ocorreu uma famosa batalha na planície grega de Maratona. Nessa batalha, 10.000 gregos enfrentaram 100.000 persas. Era uma proporção de 10 para 1. Entretanto, os gregos venceram a batalha. Um soldado grego, chamado Feidípides, correu da planície de Maratona até a capital da Grécia, Atenas, para levar as notícias da batalha e da vitória. Era uma distância de 42 quilômetros. Esta corrida é rememorada em todas as corridas e maratonas que se realizam ao redor do mundo. Em Atenas, os cidadãos aguardavam ansiosos as notícias da batalha. E diz a história, ou a lenda, que Feidípides, antes de cair morto de exaustão, lhe bradou: alegrai-vos, a vitória é nossa. Pois bem, a mensagem do Evangelho é também um brado. Alegrai-vos, Jesus Cristo venceu. Alegrai-vos, Jesus Cristo vive. Alegrai-vos, Jesus Cristo hoje. Não apenas Jesus Cristo ontem, não apenas Jesus num futuro remoto, mas Jesus Cristo hoje. Hoje porque Ele vive. Jesus Cristo não apenas como uma figura histórica do passado, Jesus Cristo não apenas como uma perspectiva gloriosa para o futuro, mas Jesus Cristo como uma realidade gloriosa hoje. Falamos também em Jesus Cristo hoje, porque hoje, ainda hoje, Jesus continua a ser a personalidade mais impressionante do mundo. Os homens podem negar a Jesus Cristo, os homens podem desprezá-lo, mas os homens não podem esquecer. Perguntaram de certa feita ao famoso montanhista Sir Lake Mallory por que ele insistia em escalar aquela montanha tão terrível, o Everest, e ele, como resposta, apenas pôde dizer, porque ela está lá. A montanha exercia sobre ele uma fascinação irresistível. Eu quero parafrasear e dizer, Jesus Cristo está lá, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está nas consciências dos homens, como um desafio exigindo uma decisão, como uma pergunta exigindo uma resposta. Grandes homens viveram e exerceram sua influência no cenário do mundo, mas nenhuma vida foi mais impressionante,
mais transformadora, mais marcante do que a vida de Jesus Cristo. De uma forma zombeteira, Pilatos apresentou Jesus ao povo dizendo: eis o homem. Mas sem saber, ele estava falando uma incrível verdade. Jesus Cristo é o homem por excelência, o maior homem da história da humanidade. Jesus Cristo hoje também, porque hoje Jesus Cristo é Rei e Senhor. Hoje, neste exato momento, Jesus Cristo é Rei e Senhor. Hebreus capítulo 2 diz que todas as coisas Deus colocou debaixo dos seus pés. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, a Jesus coroado de honra e de glória. Nestes versículos nos é dito alguma coisa que nós não vemos e alguma coisa que nós vemos. Não vemos que ainda tudo esteja submisso a Jesus Cristo. Vemos ainda no cenário de nosso mundo bêbados batendo nas suas esposas, comerciantes enriquecendo à custa dos vícios, moças vendendo seus corpos, crianças chorando por falta de pão, pobres sendo explorados, multidões fugindo da desgraça da guerra, jovens destruídos pelas drogas, políticos enriquecendo pelo roubo do dinheiro do povo. Hoje ainda não vemos que tudo esteja submisso a Jesus Cristo, mas já agora, já hoje, vemos Jesus coroado de honra e de glória. Hoje já ele reina como Rei e Senhor. O reino de Jesus Cristo já é hoje um reino real. Mas como? Primeiramente porque vemos a Jesus como Rei na vida dos seus seguidores. Neste mundo em que as pessoas e os povos vivem dominados pelo egoísmo e pela ganância, há um povo que é governado por Jesus. Esse povo é a igreja. Na igreja, o Rei Jesus é real. O reinado de Cristo é real. E a igreja deve ser um sinal do reino de Deus neste mundo. A igreja deve mostrar pela sua vida e pela sua conduta como é maravilhoso viver sob o reinado de Cristo. Vemos a Cristo hoje também porque hoje ele atua neste mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Quando Jesus Cristo ontem, no passado, andava pelas estradas da Palestina, ele agiu e operou maravilhosamente. Certa ocasião, um leproso sente o toque de sua mão amorosa e ouve aquelas palavras: quero, fica limpo. Noutra ocasião, uma viúva desesperada pela morte do único filho escuta da boca do Senhor as palavras consoladoras: não chores. E o Senhor lhe restitui o filho com vida. Ou é uma adúltera tirada como um trapo aos seus pés, que escuta: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Mas um dia, as mãos de Cristo estavam pregadas na cruz. Ele precisava de outras mãos para fazer aquilo que ele mesmo não podia fazer mais. Então ele confia a sua amada mãe aos cuidados do seu discípulo João. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Naquela ocasião ele precisava das mãos de João. Agora Jesus está no seu trono, coroado de honra e de glória, mas ele continua a caminhar aqui nesse mundo, nas estradas de terra do interior ou nas ruas asfaltadas das grandes cidades. Mas ele tem agora outras mãos, outros pés, outros olhos, outra boca, outro coração. Ele tem agora a sua igreja, que é o seu corpo vivo e atuante neste mundo. Jesus precisa de nossas mãos para abençoar e segurar, nossa boca para falar, nossos olhos para ver os necessitados, nosso coração para amar as pessoas. Ele precisa de nós para continuar a sua obra de salvação e libertação. Hoje Jesus atua por meio do seu corpo, a igreja. E nós, como igreja, não podemos falhar na missão que o Senhor nos confiou. Que nós possamos tomar a decisão de nos colocar inteiramente à disposição do Senhor para que Ele possa atuar por nosso intermédio. E, para concluir, Jesus Cristo hoje, sim, porque ainda hoje Jesus lança o seu desafio para um discipulado radical. Outrora Jesus Cristo desafiava as pessoas a segui-lo de uma maneira completa e total. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, disse a Pedro e a João.
Segue-me, foi o desafio lançado a Levi. E eis que, ouvindo esse desafio de Jesus, esses homens decidiram segui-lo por toda a sua vida. Repentinamente, as suas vidas e a de muitos outros passaram a girar em torno de um outro eixo. Jesus passou a ser o centro e o conteúdo de suas vidas. E ainda hoje, Jesus Cristo continua desafiando as pessoas. Ainda hoje continua lançando o seu desafio. Segue-me, vinde após mim. Iremos nós, irei eu, irei você atender ao desafio de Jesus e viver com Cristo e para Cristo, de modo a mostrarmos ao mundo de hoje que hoje Jesus é real.